Bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje nós vamos abordar um tema muito comum nos consultórios médicos, que é a esteatose hepática e síndrome metabólica. É uma doença que ela é uma ponta do iceberg e uma vez feito o diagnóstico, a gente previne uma série de complicações futuras. Hoje nós convidamos uma médica renomadíssima em São Paulo, conhecida da mídia, ela está sempre dando entrevistas, dando aulas em congressos, que é a doutora Maitê, que ela é médica assistente da Liga da Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas, já foi militar da aeronáutica, essa delicadeza, pensar ela como militar, mas ela é uma figura, uma graça, e ela tem muita coisa para contar para a gente. Muito bem, Maitê, você quer falar alguma coisa de você para nós? O que você gostaria de contar? Você sabe que eu sempre gostei de medicina e não sabia o que eu ia escolher de especialidade, e aí eu fiz UTI em primeiro lugar, porque eu falei, dá para um pouquinho de cada coisa. E aí, dentro da UTI, eu gostei muito da parte de transplantes, olha que engraçado. E aí eu fiquei curiosa com isso, fui procurar mais sobre hormônios, rim, aí me despertou na endocrinologia. E aí eu fiz endocrinologia. E na endocrinologia agora a área que eu mais atuo é obesidade, síndrome metabólica, esteatose hepática, que teve a ver lá na UTI com aqueles transplantes de Transplantes que fígado. nós vamos conversar. Então, para esquentar a coisa, me explica uma coisa, o que é esteatose hepática? Porque esteatos em latim é gordura, óssea e degeneração, né? Então, o que é esteatose hepática? É o que a gente chama de gordura do fígado, né? E essa esteatose hepática, ela vem de vários fatores. A gente sempre acha que comi só gordura, ou muitas pessoas, a esteatose hepática vem só da bebida, mas a gente tem duas classificações, a alcoólica e a não alcoólica. Então, a alcoólica todo mundo conhece, é o excesso de bebida alcoólica, mais de 20 gramas de álcool por dia, essa é a classificação da Organização Mundial de Saúde, e as não alcoólicas têm vários fatores. Diabetes, obesidade, engordar ou emagrecer muito rápido altera. Quando o cobre gruda muito nesse fígado, quando a gente deixa de fazer exercício, doenças metabólicas como síndrome de Cushing, que se produz muito cortisol no corpo, doenças de outros hormônios como prolactina, acromegalia, são vários hormônios que podem alterar essa absorção, esse acúmulo de gordura nas células do fígado. Entendi. Tem alguns sintomas que essa gordura no fígado pode causar, que isso ajudaria o clínico ou o paciente a informar o médico, não? Excelente pergunta, que foi o que você falou, né, doutor Liboni, no começo, que às vezes é subdiagnosticado. Por quê? Porque a maioria dos casos, principalmente no início, ela é assintomática, então esses pacientes não sentem absolutamente nada. E aí, quando se começa uma gordura mais grave, esse fígado começa a ficar inchado, a cápsula do fígado, ela dilata e começa a ter uma dor no hipocôndrio direito, aqui embaixo da costela, fadiga, cansaço, mal-estar. Se avança, a gente tem os graus graves, né, por exemplo, da cirrose, aí edema de membros inferiores, perda dos frêmitos, são os pelinhos do corpo, distúrbios de coagulação, e aí entra numa encefalopatia até hepática, distúrbios de memória, de concentração. Então você vê que o fígado, ele mexe com tudo no nosso organismo. Ele é um filtro gigante, né? Ele que vai neutralizar tudo que é toxina, vai transformar tudo que entra no nosso tubo digestivo, vai virar proteína, vai virar açúcar, vai virar energia e vai neutralizar as coisas tóxicas, né? E assim, o que pode agravar esse quadro, Maitê? Assim, o que a pessoa pode ter? Tem alimentos, tem alguma coisa que pode, remédios, alguma coisa que pode agravar esse quadro de quem tem esteatose? Então, a esteatose hepática, dessa forma que a gente fala não alcoólica, ela vem principalmente do acúmulo da gordura visceral, que é de quem come muito carboidrato, principalmente carboidrato simples. Arroz branco é um dos piores, farináceos, massas, tudo que é embutido, tudo que é industrializado. Então, o maior pecado da gordura visceral da barriga é quem come carboidrato, fruta ou doce à noite. Porque a gente deita e dorme, o metabolismo cai. A gente precisa mais ou menos de 8 horas para andando, falando, para poder triturar essa energia. Se a gente come à noite, deita e dorme, aquilo vai acumular na nossa gordura. Gordura da barriga, 30% vai para o fígado. É Entendi. muito. E, por exemplo, bebida alcoólica, Aí, quem já está com a esteatose hepática, é bom não ingerir bebidas alcoólicas, porque vai agredir mais ainda esse fígado.
Por exemplo, anabolizantes. Se você já tem uma esteatose hepática e você usa um hormônio que agride esse fígado, pior e pode evoluir até para uma cirrose, um transplante de fígado. Quando você fala anabolizante, é quem faz a academia, quer usar hormônios para crescer a musculatura, acha que é uma coisa inócua, não, causa problemas e problemas sérios, né? Sim. Uma das maiores causas de transplante, eu acho que nos Estados Unidos, após vírus C, é esteatohepatite, né? É evolução. Quer dizer, eu deixo de ter um quadro degenerativo para um quadro inflamatório grave e cirrotização. Isso lá na frente pode causar aí uma insuficiência hepática e ir para transplante. Sim, uns 7, 8 anos atrás, a maior causa de transplante é alcoólica, né? E a NASH, que é essa de gordura que a gente está falando, era quarto. Agora, como você falou, já está em segundo lugar. Porque as pessoas engordaram, aumentaram a sim. cintura abdominal, não fazem atividade física, bebem mais, comem mais coisas farináceas, açucaradas e acabam tendo esse problema. Perfeito. Comete crianças também, porque a gente está vendo crianças tendo a esteatose, né? Quando a gente fala de crianças até 1 ano de idade, a principal causa de esteatose hepática é coisas metabólicas, doenças metabólicas, Diabetes, essas diabetes, coisas, tipo 1. coxa, essas coisas. Agora, quando a gente passa dessa idade, principalmente adolescentes, é obesidade mesmo. 33% das nossas crianças aqui no Brasil estão acima do peso. Então, é um dado alarmante, né? Dos adultos, 68%. E quanto mais a gente tem essa obesidade precoce, a gente desenvolve o diabetes tipo 2, a esteatose hepática, aumenta o risco de você ter um infarto, um derrame precocemente com 45, 50 anos de idade. Então, é uma coisa que a gente está numa pandemia de obesidade, né? E há 8 anos isso está acontecendo e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega um exame e o seu médico fala, você está com esteatose hepática. Aí você fala, tá bom, é mais uma coisinha, né? Mas se você não tratar, isso pode evoluir para o NASH, que é uma inflamação desse fígado. Dessa inflamação, 5% dos casos vão para câncer, hepatocarcinoma, e 3 a 5% também para transplante de fígado. Então, são coisas graves. E, por exemplo, criança, você falou, né, que é o erro alimentar, e isso é a importância dos pais, né, porque as crianças copiam tudo que os pais fazem. Então, não adianta o pai falar, olha, come salada, verduras, legumes, e ele come só pizza e esfirra, né? Então, eu acho que é uma coisa importante. E as mulheres têm maior incidência que os homens ou não? As mulheres e hispânicas e nipônicas também têm maior incidência, essa é a genética. Mulheres dos 30 aos 50 anos de idade também há maior prevalência. Por quê? Porque tem aumento de estrógeno. E o estrógeno é um agressor hepático. Entendi. Anticoncepcional também, se você parar para pensar, a mulher usa. Então, casos, por exemplo, de fertilização in vitro, que a gente tem que usar cargas altíssimas de estrógeno, muitas vezes para mulheres que têm uma esteatose grave a gente não usa. O anticoncepcional a gente tem hoje muitas com uma carga bem menor, ou usa progesterona. Então, tem outras opções de anticoncepcional para mulheres que têm esteatose hepática, mas vale a pena sempre. Olha, isso que é importante para ginecologista. Então, discutir com o ginecologista. Não é só fenômenos tromboembólicos, você também tem essa parte que envolve o tubo digestivo, né? Sim. E principalmente essa área. E aí, me explica uma coisa que eu acho que as pessoas seria importante a gente entender. O que é esteatose hepática e esteatohepatite? São duas coisas, né? Então, fala, não, essa está em atividade, outra está sequelada. Existe alguma mudança no tratamento clínico, na condução? Então, de forma assim para entender, quem não é da área de saúde, eu brinco, esteatose hepática é uma gordura como se fosse uma picanha, né? Então o fígado você tem uma carapaça de gordura em volta, grau leve, grau moderado. Quando essa gordura invadiu a célula do fígado, que é o hepatócito, ele fica inchado, fica gordinho, fica... E aí a gente tem até coisas da anatopatologia que a gente vê que tem vesículas dentro da célula, tem os corpúsculos de Mallory, então a gente consegue ver que tem uma alteração dentro da célula, ela está inchada de gordura. Como ela pode ser agredida pela bebida, pelo vírus B, pelo vírus C? E quando você tem essa agressão inflamatória, deixa de ser uma esteatose hepática, chama esteatohepatite, que é uma inflamação grave dessas células que a gente chama de NASH. Isso é uma condição que pode evoluir para a morte da célula. Então você pode ter uma cirrose, e tendo a cirrose, vai para o transplante, e também é onde aumentam os casos de câncer de fígado. Então, quer dizer, se eu tenho uma esteatose hepática e na esteatohepatite, sugere que todo mundo tem que emagrecer, mas na esteatohepatite eu tenho que achar a causa, tirar esse fator causal,
para parar o processo de cirrotização e entrar com medicações, uma série de coisas para não evoluir para insuficiência hepática. É importante, por exemplo, vacinar contra hepatite A e B. Então, você descobriu que o paciente tem gordura no fígado, e aí você tem que fazer uma vacinação para evitar que esse doente tenha um vírus em cima de um fígado que já tem algum probleminha ou não? Perfeito. Se esse fígado já está inflamado, qualquer agressor vai piorar essa situação, vai fazer uma evolução para essa NASH. Então, evitar bebida alcoólica, vacinação a gente tem para hepatite A e para hepatite B, hepatite C a gente não tem vacinação. Então, tudo que a gente possa proteger, a gente tem que fazer. Outra coisa, pacientes, por exemplo, que usam corticoides, que podem agredir, tem que evitar, tamoxifeno. Então, condições que vão agredir esse fígado, a gente evita. Eu vejo que algumas pessoas dão vitaminas, dão uma série de fitoterápicos. Acho que o segredo é comer bem. Não usar produtos industrializados, usar legumes, verduras, frutas, né? Emagrecer, eu acho que é muito mais importante, na verdade, do que esses remédios que se dão hoje em dia, tirando a esteatohepatite, que precisa de medicação. Agora, a Exatamente. esteatose hepática, eu acho que é emagrecer, fazer um trabalho com a endocrinologista e fazer essa perda de peso rápido para parar o processo. Agora, uma coisa que eu queria saber, chegou no meu consultório, apareceu no ultrassom gordura no fígado. Quais exames que eu tenho que conduzir para saber se é uma esteatose hepática, se é uma esteatohepatite, se isso vai ter uma complicação? Quais exames que você costuma indicar para Ótimo. conduzir esse caso? Então, quando a gente tem uma esteatose hepática, é fácil de descobrir a ultrassom, que é um exame simples e pode vir essa classificação, grau leve, moderado e grave. Um pouquinho mais avançando, a gente faz uma ressonância, uma tomografia, né, que a gente classifica melhor. Mas mesmo assim, você não consegue ver lesão desse fígado, tá? Por exemplo, outra coisa é a gente fazer bioimpedância, que é um exame também simples, que a gente consegue em um minutinho também ver a gordura visceral. Mas aí você consegue só ver se tem gordura, esteatose. Você não classifica com a esteatohepatite. Aí a gente teria que fazer uma biópsia desse fígado. E biópsia você vai com a agulhinha num lugar. Você teria que pegar vários pontos desse fígado, que às vezes você não pega tudo, e você fala, não tem, mas teria uma cirrose, uma fibrose desse fígado. Atualmente a gente tem um exame chamado elastografia. Isso. E esse exame conseguiu, no nosso dia a dia, sem ser tão agressivo ao paciente, classificar o grau de inflamação e de fibrose das células como um todo. Então você consegue avaliar todos os pedacinhos hepáticos. Então, o gold standard ainda é a gente fazer uma biópsia, mas hoje em dia a elastografia ajuda muito a gente nessa classificação. Então, usar uma agulha de Trucutt seria mais uma biópsia, né? Seria mais para aqueles casos que estão em atividade ou doenças virais, até para a gente conduzir e ver qual medicação que eu devo dar para parar a replicação do vírus B e C. Sim. Seria mais ou menos isso, né? Bom, esteatose ficou legal. Vamos para a segunda parte, que eu acho que está amarradinha. O que é síndrome metabólica? A síndrome metabólica é uma classificação que a gente diz 5 fatores, tem que ter pelo menos 3. Isso depende, tem várias classificações, Organização Mundial de Saúde, DF, vamos falar da brasileira. Da brasileira a gente tem que pegar uma fita métrica e se passar de 88 nas mulheres, centímetro da gordura visceral, ou de 102 para os homens, já é um dos pontos. Pressão arterial, maior que 13, 135/80. Terceiro fator, a gente tem a classificação do HDL, não do LDL, que confunde muitas pessoas. Então, HDL menor que 40 para os homens e 50 para as mulheres, entra na classificação. Os triglicérides, que é mais ou menos 140, 150, na classificação brasileira é 150, maior ou igual a 150, entra mais um pontinho. E o quinto fator, faltou falar da desglicemia, então não precisa necessariamente ser um diabético, glicose maior ou igual a 126 de jejum, mas uma glicose maior que 110 a gente já entra como um critério para síndrome metabólica. Tá. E aí me explica uma coisa, e aí as causas dessa síndrome metabólica, quais são? Então, a gordura do fígado é uma das consequências dessa síndrome metabólica. O diabetes é uma das consequências disso, hipertensão, infarto e derrame. Então, o que a gente viu? Que quando você tem todo esse conjunto de fatores, você vai infartar mais e você vai morrer mais rápido. E o que causa isso? Todos os fatores que a gente estava falando até da esteatose hepática, que é muito parecido. É não fazer atividade física,
não comer corretamente verduras, legumes, as proteínas, evitar as saturadas, ir mais para as insaturadas, é a gente não beber tanto álcool, é a gente evitar alimentos muito gordurosos, é evitar remédios que façam mal para o fígado, que aumentem a pressão, não usar muitas coisas salgadas, coisas embutidas. Então, é a prevenção do dia a dia da gente comer corretamente e fazer atividade física. Perfeito. Então, aí é o que eu acho que assim, é a pontinha do iceberg que nós falamos no começo. Então, apareceu essa gordura no fígado, você tem que ver o doente como um todo, não é apenas a gordura, é apenas uma gordura. Não, pera um pouquinho. Veja a cintura abdominal, veja a pressão, veja tudo. Porque a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, se eu não tratar essa síndrome metabólica, o que acontece com o paciente jovem? Porque o que eu sei, como cirurgião, claro, não sou especialista, que eles vão infartar mais, vão ter mais derrames jovens. E a mortalidade é muito maior do que uma pessoa de idade, porque ela não tem as colaterais que protegem de um derrame ou de um infarto. Então, entope um lugar, tem outro para irrigar. O jovem não tem isso, né? Então, se eu não tratar, o que acontece com esse paciente? Aumenta a mortalidade de forma geral 2 vezes a mais. E aumenta o risco de infartar ou ter de derrame 3 vezes a mais. Então, assim, é um risco altíssimo. Qual é a maior causa de mortalidade no mundo? É a causa externa, né? Acidentes. Agora, qual é a maior causa de doenças no mundo? É o infarto e o derrame. Então, se a gente prevenir essa gordura visceral, a gente vai estar ganhando muitos anos de vida e qualidade. Porque imagine você ter um AVC, aí você vai depender de outras pessoas, você vai ter uma comorbidade que vai atrapalhar em outros fatores. E às vezes as pessoas acham que não, isso daí é só esteticamente não legal. Na Porque verdade, o que acontece muitas vezes, eu vejo paciente que vem com sobrepeso, ele vem com essa gordura no fígado, mas ele não manifestou ainda as doenças. E quando a gente vai abordá-lo, falou, olha, assim, profilaticamente é interessante você fazer isso, 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 porque senão você vai ficar diabético, você vai ter isso. E a pessoa fala, mas eu estou bem, meus exames estão todos ótimos. sim. E eles não acreditam que isso vai acontecer. Porque é um processo crônico e lento. Porque tudo isso, isso começa uma inflamação dentro do endotélio. E isso faz vários fatores de necrose tumoral, interleucinas, que vão o quê? Inflamando e vão formando trombos. E isso aumenta junto um hormônio chamado insulina. Essa resistência insulínica é o que vai causar uma inflamação geral no corpo inteiro. Então é aí o paciente que vai ter arritmias precoces, que vai desenvolver uma apneia do sono e vai ter uma arritmia cardíaca e ter uma morte súbita, principalmente à noite, né, que acontece isso. São pacientes que vão ter algum problema cardíaco, jovens, então a gente tem infarto com 45, 50 anos de idade, aí será que foi só porque ele é tabagista, só porque ele estava nervoso? Não, porque ele foi entupindo esse endotélio ao longo da vida. Quando você fala da glicemia, eu acho que isso é um detalhe importante. Então, a normal até 99, de 100 a 119 é a resistência periférica à insulina e acima de 120 é a diabetes. Então, às vezes a gente chega para o paciente e fala, você está com 108 de glicemia, isso aí é uma resistência periférica. Não, mas eu não sou diabético ainda, né? Não, você já é. Pois é. Quando a gente fala você já é um pré-diabético, às vezes a pessoa não liga muito. Ah, eu sou pré, ainda não sou. Só que esse pré-diabético, você já tem o quê? Essa insulina alta já inflamou tudo e tua célula beta-pancreática, teu fígado, já perdeu função. Teu pâncreas já perdeu função. Então, quando você faz um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, esse pâncreas já não vai funcionar como funcionava. E é irreversível. Porque ele fica cansado de tanto produzir insulina para pôr açúcar para dentro da célula. Mas é isso aí que está o que nós estamos... Por que é importante essa entrevista com você, Maitê? Porque eu acho que são doenças reversíveis quando a gente pega no começo. Sim. Se eu puder evitar que um doente fique diabético, que ele vai ter infarto, que ele vai ter derrame, esse doente ganhou na Mega Sena. Estou errado ou não? Não, super certo. Por que adianta a gente se matar, trabalhar tanto, abdicar de tantas coisas da nossa vida e a gente vai ter uma doença com 40, 50 anos de idade? E isso é o que está acontecendo no mundo, né? Então, quanto mais se tem dinheiro, mais se estuda, mais se... Você faz menos exercício, você está correndo, aí você não come direito porque você não tem tempo, vai comprar tudo industrializado, e aí você trabalha pra caramba, aí uma semana vai viajar e acha que aquilo é saudável e é uma alegria, e teu dia a dia? Então, na verdade, a gente vai perdendo parâmetros do que é correto e do que é ser feliz nessa vida. Vai perdendo a simplicidade da vida.
Qual que é a faixa mais etária que é acometida em sexo? É mais homem, mais mulher que tem isso ou não? Mais mulheres entre 30, 40, 50 anos de idade. Essa é a faixa etária que acomete a esteatose hepática e a síndrome metabólica também. Tem também essa coisa de menstruação, ovulação, gravidez, né, que Sim. acaba comprometendo, né? A mulher já tem um metabolismo muito pior do que o homem, sai na desvantagem em 25 a 30%, porque os hormônios femininos, eles são o quê? Para fazer a mulher amamentar, para Claro, reter gordura. sim. Então, você faça um tratamento num homem e numa mulher, mesmo remédio, mesmo exercício, mesma dieta, esse homem vai, com certeza, perder mais rápido o peso. Isso que você está falando é uma coisa importante, assim, por exemplo, até os 35 anos, a gente comendo direitinho, fazendo tudo direitinho, a gente mantém bem. A partir dos 35 anos, se eu fizer a minha alimentação e trabalhar e não fizer exercício, eu engordo 1 quilo por ano. É isso? A Isso partir mesmo. dos 45 anos, eu não preciso ter mais músculo, eu preciso guardar gordura, porque talvez eu não seja um caçador tão bom quanto era um caçador de 20, 30 anos. Então eu preciso guardar gordura, porque se eu não caçasse, eu tinha um estoque. Sim. Então, se eu chegar aos 45 anos com sobrepeso, gordura abdominal, vai ficar muito mais difícil eu perder. Então, esse jovem tem que abrir os olhos para se tratar e não chegar com sobrepeso. Porque aí também tem o problema de hormônios, cai a testosterona, tem a andropausa, a menopausa precoce, essas coisas que a gente está vendo, Isso, né, no dia a dia. perfeito. É isso Então, aí. assim, a evolução da idade, a gente tem sarcopenia, a gente vai acumular gordura e vai perder massa muscular. Essa é a coisa de defesa do corpo, né? Sim. Sim. E aí vai passando o tempo, a célula vai ficando cansada, fraca, é a apoptose celular, ela já não trabalha tão bem, aí os hormônios também vão acabando e aí vai complicando tudo. Então, se é difícil hoje com 25, 30, vai ser 5 vezes mais difícil com 70 anos de idade. Depois dos 30, 35, a máquina já vai falhando. E mulher que entra na menopausa chega a acumular 1 quilo de gordura por ano, Olha só. por fatores hormonais. Então, se eu sou jovem, tenho síndrome metabólica, eu tenho que tratar antes dos Sim. meus 45 anos, pelo amor de Deus, porque senão vai ter problema. E o mais importante, a gente tem memória metabólica. Então, as células de gordura, elas entendem o máximo que você chegou e o mínimo. Se você começar a não se controlar, engorda e emagrece, você vai ter muita dificuldade de depois perder o peso. Aquele efeito sanfona, O né? efeito sanfona. Como é que é feito o diagnóstico da síndrome metabólica, Maite? O paciente vai no teu consultório, está com sobrepeso, você faz, lógico, a história clínica, faz os examinhos, mas o que você recomenda para os médicos, de uma maneira geral, os pacientes? O que eles têm que fazer para diagnosticar essa síndrome e prevenir? Síndrome metabólica tem que pegar a fita métrica, né, e medir. Então, de acordo Aquela de costureira mesmo, de põe lá na costureira. cintura, na altura da crista ilíaca, é isso aqui, né? Onde tem um Isso. ossinho aqui em cima, Isso. abaixo do umbigo, é isso? E E mede. aí, 80 a 88, dependendo do critério para mulheres, e de 94 a 102 para os homens. Se esse paciente já tem essa gordura visceral, é hipertenso, uma glicose batendo na trave, distúrbios de triglicéridos e colesterol, esse paciente já tem que ser classificado como uma síndrome metabólica. Olhar ele de uma forma diferente. Olhar esse paciente com risco maior de ter um infarto, de ter um problema. Então, investigar melhor, aconselhar melhor, não tratar só um pontinho que está errado. Discutir história familiar para ver quem infartou, quem tem diabetes, essas coisas todas, né? Sim. Agora, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Você já explicou, você deu uma super aula. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu vou operar, que ele tem síndrome metabólica, eu tenho esteatose hepática e... eu preciso fazer alguma coisa diferente para preparar esse paciente para a cirurgia? Normalmente o sobrepeso a gente tenta perder peso numa cirurgia eletiva, claro, mas assim, o que você orienta para esses pacientes? Eu devo fazer uma biópsia no intraoperatório? Já lá estou operando, vou lá, tiro um pedacinho do fígado, é sempre bom? Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu vou fazer uma biópsia, vou tirar um pedacinho do fígado, o pessoal acha que eu vou tirar um narcão. Na verdade é a pontinha, né, desse pequenininho, que é a melhor coisa, que eu já estou lá e já tiro. O que você recomenda para nós? Vamos supor, você me manda um paciente e fala, olha, Libônia, eu quero que você opere, e o que você recomenda que eu faça lá na cirurgia, ou tem algum preparo especial para esse paciente? Então, esses pacientes com síndrome metabólica sempre avaliar obstruções, que vocês já fazem, né? Que é fazer o teste ergométrico, uma cintilografia se tiver uma obstrução e ver carótidas. Porque eles Obstrução, podem quando ter você fala, são coronárias, essas coronárias coisas. e Tá. carótida, né? Esse paciente também pode ter mais distúrbios de coagulação. Porque Sim. como tem lesões hepáticas, você pode sangrar mais. E Então, o fígado que produz a vitamina K e todas aquelas coisas todas, né? exatamente.
Esses pacientes, pela obesidade, muitas vezes aumentam o tempo de anestesia e tempo cirúrgico. Então, a gente também tem que ver a capacidade pulmonar, tudo isso que às vezes muda também. Com prova de função pulmonar, aquelas coisas todas. Exatamente. E a gente tem que orientar muito bem esse paciente no pós-operatório. Por quê? Diminui a cicatrização, aumentam os riscos de tromboses, aumentam os riscos de pós-operatório. Todo obeso, ele é mais inflamado. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que cuidar, não só no pré, mas no pós-operatório. E excelente questionamento. Se o paciente tem uma esteatose, qual que é o melhor exame para ver se tem uma fibrose ou não? É a biópsia. Se já está aberto, vamos lá e pega um pedacinho. Então, sou super a favor de fazer uma biópsia hepática nesses casos que a gente já tem até, se tiver esteatohepatite, então, com certeza é até critério de fazer mesmo a biópsia. Maravilha. Então, doutora Maite, eu queria te agradecer de você ter vindo, você dado tantas informações importantes de uma coisa que é tão rotineira e às vezes de uma maneira subdiagnosticada e subtratada, né? E obrigado por você ter vindo, viu? E eu queria que você viesse outras vezes para nos orientar em outros casos que a gente vai discutir aqui com a gente no consultório, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, eu te admiro muito, tenho muita confiança no teu trabalho, você sabe, eu encaminho meus pacientes de olhos fechados e essa experiência aqui eu acho muito válida para todos, porque é uma forma de um conhecimento correto, sadio e que a gente possa perder o tempinho às vezes na internet, não com uma besteira, mas com conteúdo que a gente ajude nossos familiares, nossos amigos. Maravilha, obrigada, viu? Obrigada.